Casa Minha Vida. E o resultado, que vem sendo alcançado em 2011, mantém o bom desempenho de 2 anos anteriores, quando mais de 1 milhão de contratos foram assinados e mais de 400 mil casas e apartamentos foram entregues às famílias brasileiras. Bom, a expectativa que nós temos é que até 2014, outros 2 milhões de moradias, senador Dornelles, vão ser construídas num investimento total de 125 bilhões e 700 milhões de reais. Um outro aspecto que chamou a minha atenção foi a ênfase que a presidenta Dilma deu às famílias que moram em área de risco e situação de moradia precária. Isso, eu fui prefeita de São Paulo, as áreas de risco são enormes, muito numerosas, dificílimo de atender a tudo, né? Então, tem uma sensibilidade, um carinho por ações nesse sentido bastante grandes. E a presidenta citou o caso concreto do senhor Giovanildo da Silva, casado, pai de 2 filhos, morador de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E ele perdeu sua casa 2 vezes por causa das enchentes. Em setembro deste ano, ele recebeu um apartamento do programa em uma área longe dos riscos das novas tragédias. Ou seja, Minha Casa Minha Vida é fundamental também para reassentar as famílias em áreas não precárias, próprias para ocupação, devidamente urbanizada e sem prejuízos ambientais. Isso chamou a minha atenção, sabe por quê? Porque eu li no Estado de São Paulo, o jornal, na semana passada, um artigo que tratava de um problema muito grave na região metropolitana do meu estado, né? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, a região metropolitana da capital. O título da matéria já diz tudo. Ele pergunta o porquê da cidade ainda ter 2.627 favelas. E não é só isso, informa que existem na minha cidade quase 995 mil famílias morando em situação de risco, sendo 389 mil em favelas horizontais, 127 mil em cortiços, ou seja, favelas verticais e o resto em áreas irregulares ou loteamento clandestinos. São mais de 4 milhões de pessoas, é muita gente, ou 25% da população da Grande São Paulo. Isso corresponde a um contingente populacional maior que Belo Horizonte, gente, maior que Porto Alegre, maior que Recife, por exemplo. E essas famílias se encontram morando em locais precários, mal urbanizados e sujeitos a risco, fato que o poder público não pode e não deve ignorar, né? As soluções apontadas pelos especialistas consultados pelo Estadão, apesar de alguns casos serem conceitualmente corretas, não oferecem respostas definitivas para essa grave situação. A primeira solução apontada, é a mais óbvia: construam-se novas moradias. Bom, hoje existem cerca de 278 mil unidades em conjuntos habitacionais na cidade. A expectativa é que até 2015, 94 mil novas unidades sejam construídas, considerando os empreendimentos que já estão acontecendo. Entretanto, isso irá atender somente 10% das famílias em condição precária de moradia e os outros 90%. Segundo o diagnóstico da Prefeitura de São Paulo, expresso no Plano Municipal de Habitação 2009-2024, enviado à Câmara em outubro, a maioria das moradias precarizadas dependeria apenas de algumas obras de urbanização ou de sua regularização fundiária. Pelo PMH, o déficit habitacional real na Grande São Paulo hoje seria de 130 mil unidades. Ainda assim, projeta um crescimento desse déficit para 610 mil unidades em 2024. E a eliminação desse déficit exigiria investimentos da ordem de 58 bilhões. Ou seja, o problema não é que está diminuindo, está crescendo e exige ações imediatas.